a nossa responsabilidade cívica na matemática eleitoral. Eu não estou aqui querendo responsabilizar nem isentar qualquer um dos lados. Eu só vou mostrar para vocês que todo mundo, todo brasileiro eleitor tem uma responsabilidade, é responsável por um pedaço da fatia desse bolo. E por falar em responsabilidade, você já se inscreveu no canal? Acione o sininho e dê aquele curtir. Deixe também os seus comentários aí embaixo para que se abra uma discussão entre vocês, porque eu apenas vou colocar os dados aqui. Não vou mais discutir com ninguém, nem a favor nem contra. Porque eu já vi que com a oposição não dá para discutir, porque eles estão assim, ó, com o cabresto vermelho nos olhos. Apesar de eu já ter desenhado das mais diversas formas, mas os números não mentem, porque a matemática é precisa. O que eu vou mostrar para vocês são dados do TSE. Não sou eu que estou falando, nem peguei de nenhum outro site. É do TSE. Vejamos então alguns números. O Jair Bolsonaro teve um total de votos válidos de 49.276.897 votos. Já o vermelhinho, o Haddad, ele teve 31.341.997 votos válidos. Só que reparem bem no número de votos de abstenção, ou seja, aqueles eleitores que não tiveram nem aí, não vou votar hoje porque tá chovendo, porque tá muito calor, tô cansado, não quero ir, tô sem gasolina, enfim, qualquer que seja a desculpa. Ou ainda, estava realmente doente, não poderia ir por causa de um compromisso. Mentira! Tem sim aqueles que tiveram uma justificativa séria e honesta para que não pudessem ir à sua zona eleitoral fazer a sua ação cívica. Mas enfim, o total de abstenção é de 29.940.621 eleitores. Agora, dividindo esse número total de abstenções nas regiões que estão sendo discutidas por aqui, veja só o que acontece. Só a região Nordeste teve 7.396.376 abstenções. Agora reparem que o pessoal do Sudeste, vamos colocar aí apenas São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são as capitais com o maior número de eleitores que poderiam ter ido às urnas. Eles somam 13.520.428 abstenções. Ou seja, é quase o dobro do Nordeste. E aí querem responsabilizar só o Nordeste isoladamente por Bolsonaro não ter ganhado logo no primeiro turno? É uma injustiça. Agora, você paulista, carioca, mineiro, que não foi às urnas, que fazem parte desses quase 14 milhões de pessoas, vamos pensar agora na responsabilidade que vocês têm de virar o jogo. A responsabilidade social, responsabilidade cívica que nós temos, não só conosco, não só com o país, mas é com a sua família. Para que isto não vire uma Venezuela lá na frente, para que se tenha mais emprego na realidade, para que o país desenvolva a sua economia de forma ideal, de forma honesta e principalmente que não seja regida através de um presidiário que vai ficar soltando bilhetinhos para o seu fantoche comandar. Agora, por que tanta abstenção assim? Porque lá em cima ninguém está interessado no seu real bem-estar, cidadão brasileiro. Se os políticos estivessem realmente preocupados, não teriam instituído aí uma multa de apenas R$3 e pouco para você justificar o seu voto. Lógico, choveu, tá frio, R$3? Ah, depois eu vou lá e pago. Agora eu queria ver, se fosse uns R$500 aí, se você não ia dar um jeito de votar. Tem sim que se aplicar uma multa pesada, afinal de contas, é uma grande responsabilidade que você tem nas suas mãos. Aí depois dá tudo errado, aí você vai reclamar. Votaram também no fulano, por isso que agora tá assim. Mas e você?
Você pagou R$3 para não participar disso. Talvez com seu voto e de mais 13 milhões de pessoas, poderia ter resolvido essa bagaça. Então vejam só outros números bem significativos no mapa agora do TSE. Vejamos esse mapa aqui, olha. O Nordeste, ele possui 39.222.149 eleitores, ou seja, representa 26,63% de todo o território nacional. Agora reparem que somando a região sul com a sudeste, dá um total de 85.299.430 eleitores aptos a irem às urnas votarem. Isso representa 57,91%. Ou seja, minha gente, o que representa 57,91% das regiões sul e sudeste contra 26,63% da Nordeste. É muito eleitor nas regiões sul e sudeste para que se coloque alguma culpa na região Nordeste pelo fracasso do Bolsonaro não ter sido eleito logo no primeiro turno. Isso porque ainda não estou considerando as regiões Centro-Oeste e nem o Norte, porque é uma porcentagem muito pequena, como vocês viram no mapa. Estou considerando apenas aquelas realmente expressivas, que poderiam tranquilamente definir toda a situação dessa eleição logo no primeiro turno. Então, meus amigos, fica aqui lançado o desafio. Converse com um amigo, seu conhecido eleitor, que não foi votar no primeiro turno e puxe a orelha dele. Mostre para esse colega, esse conhecido, o quanto de responsabilidade ele tem para impulsionarmos juntos esse país para frente. E pergunte se ele quer o retrocesso da nação, se ele quer trocar a nossa bandeira verde e amarela por uma vermelha. Pergunte a ele se ele já viu o plano de governo do Haddad. Pergunte se ele já fez uma comparação com o plano de governo de Bolsonaro. E pergunte a ele se ele já viu imagens da Venezuela e da situação que o povo está passando lá, graças a 20 anos de manipulação com um povo que foi ignorante politicamente e que quando viram a ficha cair, já era tarde demais. Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Na Venezuela, a situação econômica piorou tanto que as pessoas estão fazendo fila para comprar carne estragada em promoção. Não estamos mais falando sobre uma eleição, falamos sobre o futuro. Ou você acredita em um futuro, ou acredita na esquerda. Homens que prometem libertar condenados por corrupção e frear a Lava Jato. Esse nazista, filho da puta, que nós vamos derrotar. Muito obrigado a todos. Também no seu programa de governo diz assim: a Constituição será aplicada de maneira imediata e firme contra quem ameace a democracia com atos e ou declarações. O que significa isso? Por exemplo, o sujeito que for lá se manifestar e levantar uma bandeira escrito intervenção militar já, a volta da ditadura, ele vai ser punido? Quem está debaixo de uma hierarquia vai ter que defender a democracia. Quem estiver sob o comando da presidência da República vai ter que defender a democracia. Não vai ter acordo com quem quiser sabotar a democracia no Brasil. E aí vai ser feito o quê? Não teremos discussão sobre isso. Isso aqui é um Estado democrático de direito. O que falta aperfeiçoar, nós vamos aperfeiçoar. Todos estão convidados para isso, mas não vai se admitir. Quem estiver debaixo da autoridade da presidência da República não vai poder sabotar a democracia. Então, nem com gestos, nem com declarações, nem com nada. Se um membro das Forças Armadas se for der um uma cargo declaração de confiança, dessa, está na rua no dia seguinte. Não se brinca com a democracia. E se for um membro... Nós estamos num momento delicado, num membro da ativa, não pode. E o que vai acontecer com ele? Ato disciplinar. Ou ali na esquina,
nós vamos ter uma solução autoritária. Nós não vamos tergiversar sobre isso. Não nos peçam outra atitude.